Bem-vindo ao Metabolismo TV, sua fonte de informações corretas sobre metabolismo e saúde. Como curar uma úlcera? Sou Frank Soares, especialista em obesidade e metabolismo. Quero explicar para você hoje como curar uma úlcera. Não importa onde esteja a úlcera, todas as úlceras têm alguns fatores comuns. E se você souber quais são os fatores comuns, poderá saber quais são as soluções comuns para qualquer úlcera, seja na pele externa ou mesmo dentro do corpo. Aqui tem uma imagem para mostrar a você. Aqui você está vendo uma imagem de úlcera no pé, como acontece com os diabéticos, certo? Mas antes que a úlcera saia, começa a aparecer um ponto quente. Aquele dedo do pé que está ali fica avermelhado e quente. Isso significa que aquele dedo está cheio de gordura. Ácido já está cheio de ácido. Na verdade, se você tocar, sentirá muito calor. Por quê? Porque já existe muito ácido dentro e ácido é o oposto de oxigênio. Agora, uma vez que esse ponto quente progride, torna-se uma úlcera que está prestes a surgir, certo? Ainda não saiu aqui, mas já começou a rasgar a pele, danificou a pele. Começa então um ponto quente, uma úlcera incipiente, a úlcera. Agora, tudo isso tem algo em comum que vou te explicar agora mesmo e existe uma forma de você curar qualquer úlcera. Agora, a úlcera pode estar dentro do corpo, por exemplo, uma úlcera no estômago, uma úlcera gástrica. Bom, aqui você vê uma imagem onde você vê um estômago e ali você tem duas úlceras que já estão formadas dentro do estômago. Seja a úlcera externa ou interna, todas têm a mesma causa. Vou passar um momento na diretoria para te explicar o que fazer. Se você tem uma úlcera, você tem um ente querido na cama que tem uma úlcera nas costas. Qualquer úlcera tem algo em comum. Todas as úlceras têm algo em comum. O corpo humano é feito de tecidos que são naturalmente tecidos, que são os seres vivos, e esses tecidos são todos compostos de células, e essas células têm uma energia elétrica, uma energia de polaridade interna, onde todas as células dentro são positivas. E na parede, o que chamam de membrana, tem uma camada negativa, né? Eles se parecem muito com aquelas baterias sapatilhas que servem para colocar relógios, certo? Aquelas baterias achatadas que são usadas para colocar em relógios e instrumentos eletrônicos, porque se parecem com a polaridade de uma célula do corpo. Agora, aquela célula, para manter a sua estrutura e a sua vida e o seu metabolismo interno funcionando, precisa ter uma certa quantidade de corrente, de potencial de corrente, e aqui ela terá uns 20 microvolts, ou seja, 1 volt dividido por 1000, é assim que funciona a célula, e tem menos 20 microvolts. Agora, se essa célula começar a perder tensão e atingir, por exemplo, 15 microvolts, agora começa a fadiga, como a fadiga, se descer para 10, agora você tem dor, continua caindo e vem as doenças, todas graves, né? Na verdade, quando você chega no lado oposto, em vez de negativo, ele fica positivo e fica positivo em 30 microvolts. Isso se chama câncer, mas é uma escala onde você perde energia. E quando você chega aqui, agora você tem uma doença chamada câncer, agora você tem células cancerígenas. Para curar uma úlcera, o que você precisa saber é que para curar a úlcera é preciso devolver energia ao corpo. Como você devolve energia ao corpo? Você tem que parar a destruição primeiro. A primeira coisa que você tem que fazer é dar muita água, ou seja, muita hidratação. Qualquer úlcera começará a responder bem se você começar a se hidratar. Você pode usar a nossa fórmula, a do O Poder do Metabolismo, a do Diabetes Sem Problemas, a do Metabolismo TV, onde você diz o peso corporal em quilogramas. Igual a copos de água, 250 mililitros ou 8 onças de copos de água, essa fórmula não falha. Seu peso dividido por 7, igual a quantos copos de água aquele corpo necessita. A próxima coisa a fazer é seguir a dieta correta. A dieta correta é uma dieta como a dieta 3-a-1. A dieta 3-a-1 é aquele conceito onde todos os alimentos são classificados entre A, que são aqueles que fazem emagrecer, porque tem baixo teor de glicose, baixo teor de açúcar, açúcar no sangue, e depois E, que são aqueles que fazem você ganhar peso, e estes são aqueles que quando sobem muito destroem o corpo e causam úlceras. Os alimentos do tipo A,
que são esses alimentos aqui. A são A porque produzem pouca glicose, que é o açúcar no sangue, e produzem pouca insulina. E os alimentos do tipo E, bom, são os que produzem muita glicose e muita insulina. O que são? Bom, os que a gente gosta muito, os que nos viciam. Pão, macarrão, farinha, arroz, banana, batata, tubérculos de cereais, açúcar, doces, chocolates, leite, sucos de frutas. Esses alimentos são bons. Mas quando usados em excesso, destroem o seu corpo. E destroem o seu corpo porque quando a glicose no corpo sobe muito, o açúcar sobe muito, a polaridade do corpo diminui, a membrana é destruída porque a glicose é açúcar, certo? O açúcar no sangue chama-se glicose, fermenta e se transforma em ácido láctico. Quando você fermenta, um açúcar ele fica ácido, mas a glicose não foge à regra, ela vira ácido láctico e começa a destruir a célula, queima e queima porque o ácido é corrosivo e a célula automaticamente perde a voltagem, perde a energia. E então, se você quer curar uma úlcera, tem que dar hidratação, tem que seguir uma dieta como a dieta 3-1 e diminuir a glicemia. A outra coisa que você precisa fazer para controlar uma úlcera é acalmar o sistema nervoso. Geralmente isso acontece quando o sistema nervoso excitado está muito ativo. Você pode assistir ao episódio número 1043, que se chama Truques para acalmar o sistema nervoso. Se você fizer tudo isso, como aprender a respirar profundamente, magnésio, potássio, 10 ou 15 minutos de sol diariamente, tudo isso mais o aterramento acalma o corpo. E se você fizer então o episódio 828 do Metabolismo TV, chamado Suco de Vegetais Salva a Vida, isso é tranquilizador, porque os sucos de vegetais são calmantes. Como os sucos de vegetais são compostos de elétrons, o suco de vegetais possui elétrons, não prótons, o que é positivo. Elétrons, e isso devolve energia para a célula e a célula pode se curar automaticamente. Quando a glicose está muito alta, isso faz com que o corpo tenha uma úlcera. Se tiver uma úlcera aqui, essa úlcera não cicatriza e ela continua escorrendo. E fica infectada, porque para curar uma úlcera, você tem que fazer uma proteína que se chama fibrina. E essa fibrina é o que cobre aquela úlcera e a cura. Mas o que acontece? A fibrina não pode ser fabricada, não pode ser produzida quando o corpo está muito ácido. Quando está muito ácido devido à acidez aleatória e a muito ácido láctico, ele não consegue e, portanto, nunca cicatriza. Então, se você tem uma úlcera no estômago, procure fazer isso. Mas se estiver causando isso dentro do corpo, procure principalmente os alimentos agressores. Os alimentos agressores podem ser qualquer coisa. Vá para Metabolismo TV, coloque comidas ofensivas. Ou seja, se a úlcera for externa, fora do corpo, você faz essas primeiras coisas que estão aqui. Hidratação, dieta 3-1 para redução de glicemia, episódios 1043 e 828. Agora, se a úlcera estiver dentro, comece também a procurar seus alimentos agressores. Algo que você está comendo que ativa a glicose, que cria ácido láctico, que causa a úlcera e depois não cicatriza. Então, se você fizer essas pequenas coisas, a úlcera com certeza estará controlada. E te digo isso porque a verdade sempre triunfa.